A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro, em escalas ascendentes de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que por pouco não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se deixar de lutar. Não houvessem esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto, o já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará, e quando tal acontecer, faze teu recomeço. A princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Boa noite a todos. Novamente quinta-feira, dia do nosso Conversando sobre Espiritismo, com a presença de Divaldo Franco. Preparemos-nos então para dar início a essa nossa reunião, onde convidamos a nossa irmã Solange Seixas para proferir a prece de abertura dos trabalhos da noite. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, as nossas almas te buscam, Senhor, no conforto da tua misericórdia que não tem nos faltado, mas suplicantes ao teu coração, queremos encontrar na vontade do teu amor, que inunde as almas necessitadas e aflitas, que se debatem na agonia, na solidão, na saudade, no desespero. Ajuda-nos, Senhor, e permite que nesta noite possamos estar contigo, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, também nos dirigimos àqueles que através da nossa web TV Mansão do Caminho e de outros veículos de comunicação acompanham o nosso Conversando sobre o Espiritismo. Para dar tempo a que sejam formuladas algumas indagações, gostaria de mostrar a grandeza do amor de Deus, que muitas vezes passa sem nos que a percebamos. Referi-me há 15 dias
aos milagres. Porque tudo na vida é milagre. A própria vida é um milagre. Robert Browning, o admirável poeta inglês, estabeleceu em um canto muito rápido de poesia que o universo é pequeno. E realmente nas coisas pequenas estão as grandes complicações ou vitórias da vida. Faz algum tempo eu li e nunca me esqueci desses milagres das pequenas coisas. Aconteceu na cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. 2 amigos estavam deliciando-se com a beleza da paisagem, dia claro, transparente. Ainda não estava muito forte o sol. E trabalhando no shopping, eles preferiram ir a um restaurante que ficava a umas 10 quadras e optaram por caminhar. Fizeram a jornada, conversando, até que chegaram a este local encantador, um restaurante ao ar livre, à sombra de venerandas árvores. Fizeram o repasto, sempre sorrindo, 2 amigos. E quando voltavam em direção do shopping, eis que aconteceu algo muito peculiar. Uma mulher atravessava a rua, tendo a mão esquerda segurando uma filha de uns 4 anos e na mão direita um cartão postal. Distraidamente ela lia o cartão postal, mas lia com afinco, com empenho, e distraidamente não notou que um veículo vinha em grande disparada e estava perfeitamente na situação de poder atropelá-la. Os 2 ficaram praticamente em êxtase. Como poderiam salvar naquela situação? Iam gritar, mas neste momento, uma aragem fresca, inesperada, arrancou da sua mão o cartão postal. E ela voltou-se justo no momento em que o ônibus passava a alguns centímetros, tendo podido atropelá-la e matá-la com a criança. E eles ficaram aturdidos, porque de onde viera aquela brisa refrescante numa hora que não é habitual em Denver? E por que o cartão foi atirado exatamente no sentido oposto? Ela se voltou para acompanhar, era lá exatamente o local que poderia defender a sua vida, pois que, se o vento trouxesse para o lado diferente, ela ia ser ainda mais esmagada. E outra coisa que eles raciocinaram era que se eles gritassem e ela olhasse para trás, iriam olhar andando e seriam atropeladas. E eles 2 anotaram na carteira de cigarros: Deus realmente existe. E esta coisa pequena, uma brisa que arranca de uma mão um cartão postal, é a resposta de Deus ao nosso chamado. Curiosamente, quando nós falamos a Deus em silêncio, nem sempre sabemos se Ele está nos ouvindo, mas quando algo nos acontece, surpreendente, inesperado, é a resposta de Deus chegando até nós. Por isso, nunca duvidemos de que Deus está vigilante, especialmente nesses dias tórridos, de dificuldades, de devassidão, de dificuldades muitas, repetindo a palavra, porque estamos diante de um panorama infinitamente tóxico, difícil de entender. Lemos uma notícia, é uma fake news. Lemos uma outra notícia contradizendo aquela, é uma semi-verdade. E dentro desse jogo, vamos ficando aturdidos, sem nos darmos conta da grandeza transcendental da vida e dos milagres de Deus. Portanto, a sua vida é um milagre. Deus está com você. Estou às ordens para as suas perguntas. Divaldo, nós estamos aqui com algumas perguntas, então vamos formular aqui a primeira, de Sinara Feliciano. Ela nos diz o seguinte: gostaria de saber a diferença entre provas e expiações.
As provas ou provações são a técnica de que se utiliza a divindade para nos corrigir. São os fenômenos normais, diários, os pequenos problemas, as injunções dolorosas. Elas são como experiências escolares que nos medem a capacidade para a promoção no ano letivo. As expiações são as dores não interrompidas, a cegueira, a paralisia, a tragédia de alto porte, porque essas são impostas pela lei. A aprovação, eu poderei fracassar ou ser bem-sucedido, mas a divindade muda de experiência evolutiva, mas na expiação eu não tenho como evadir-me. Digamos que a aprovação é o convite para visitar a delegacia e a expiação é a polícia colocando-nos em uma cela gradeada. Dona Ana, boa noite, como vai a senhora? Vamos lhe enviar agora uma pergunta para dar início à sua participação no nosso Conversando sobre Espiritismo nesta noite de quinta-feira. Uma pessoa viciada em álcool é sempre um obsidiado? Como saber o que fazer? Divaldo, Solange, Mário Sérgio e aos internautas. É interessante pensarmos sempre na atuação dos espíritos em nossa vida. E na maioria das vezes, acreditamos que todas as coisas negativas que nos ocorram ou a que somos levados diz respeito à atuação desses espíritos. Todavia, é importante lembrarmos da questão da sintonia. Se estamos vibrando numa sintonia mais alta, se estamos buscando atitudes corretas, impossível para que os espíritos sofredores inferiores consigam uma conexão. Todavia, quando já existe em nós a inclinação negativa, então facilitamos essa interferência dos espíritos. Geralmente, a criatura que já tem a inclinação para os vícios, qualquer que sejam eles, irá atrair companhias que peculiarmente têm as mesmas tendências. Então, geralmente, há um processo também obsessivo. Todavia, basta que haja a transformação, a modificação moral do indivíduo para que essa ligação desapareça. Muito obrigado pela sua resposta, dona Ana. Divaldo, de TT Werneck, nos pergunta o seguinte: entendo que tudo caminha para um mundo melhor de regeneração. Como será o processo evolutivo da mediunidade? Antes da resposta, gostaria de saudar a nossa querida irmã do Rio de Janeiro, Anda Jaici Guimarães, trabalhadora da causa de Jesus há muitos anos, desde os primórdios da sua juventude. Servidora do ideal, mantém uma instituição espírita na Tijuca, respeitável, onde anualmente realizamos um bazar em benefício da Mansão do Caminho. Seja bem-vinda, Aninha. A mediunidade será aprimorada, por enquanto ela se apresenta como sexto sentido ainda embrionário em muitas pessoas. Na época em que a visão da vida psíquica será muito maior e mais fácil, nós viveremos em estágio de mediunidade. Para hoje, os fenômenos acontecerem em muitas circunstâncias, necessitamos concentrar-nos, pararmos a atividade comum. Evoluímos para que este sentido seja tão natural que deixará de ser paranormal para pertencer à naturalidade. Estaremos, como Chico Xavier às vezes dizia, estou conversando, Emmanuel me toma a garganta e opina.
A opinião é dele, utilizando-se da minha voz, sem que eu dê consentimento ou não. Há uma tal simbiose positiva em que nós, os médiuns, estaremos a serviço do bem na causa da verdadeira fraternidade. Dona Ana, uma pergunta que nos chega de Pedro Luiz de Souza Júnior. Ele diz o seguinte: como podemos saber quando Deus está falando conosco? Oh, meu Deus, que coisa boa saber quando Deus está falando conosco. Se fôssemos poeta, neste momento nós diríamos que Deus fala conosco a cada instante, no vento que passa, no canto do pássaro, na movimentação de um inseto, numa flor que desabrocha. Há tantas formas de ele conversar conosco. O barulho das águas, tudo isso representa a voz de Deus em nosso coração. Mas como nem sempre temos uma veia poética, vamos pensar de uma forma mais objetiva. Se colocarmos a mão no peito e sentirmos esse movimento de sístole e diástole do coração, é a voz de Deus falando conosco. Quando colocamos os dedos no pulso e sentimos o pulsar da circulação sanguínea no corpo, é a voz de Deus falando conosco. Quando respiramos, ou quando ouvimos a voz de alguém, é a voz de Deus falando conosco. E quando a nossa voz escapa da garganta, é a voz de Deus falando conosco. Então vamos perceber que Deus está em tudo. A voz dele está em toda parte. Qualquer que seja a movimentação, qualquer que seja o ruído, é a voz de Deus, porque é algo transcendente, algo que foi criado por ele e que o homem não é capaz de criar também. Então, quando alguém fala de amor, quando alguém fala do sentimento bom, ou quando alguém olha e nos chama a atenção, podemos sentir a voz de Deus na voz das criaturas. Ivaldo, uma pergunta que nos chega de Filomena Orzejowski. É a respeito do processo evolutivo das criaturas, especificamente nos animais. Como é esse processo evolutivo dos animais? Eles têm limite? Como é que se dá esta evolução do princípio inteligente, dos espíritos, das almas primitivas dos animais? Da mesma forma que se dá no reino humano. A única diferença é que, não dispondo de discernimento nem razão, o sofrimento para os animais tem um significado diferente. Aquilo ocorre como fenômeno de desgaste, sem a presença de uma dor racional. Em nós, é através do nosso livre-arbítrio. As nossas ações promovem-nos, mas nos animais são os automatismos. Em determinado período, ele pode reencarnar-se no espécime. Depois, ele passa por automatismo da evolução a outro espécime, até atingir a fase dos símios, quando a sua aparência perispiritual é muito próxima dos hominídeos. Logo depois, ele passa ao estado de humanidade. Esse período é muito longo para poder realizar-se. A natureza deve ter gasto mais de 2 bilhões de anos. No entanto, quando ele atinge a fase hominal, já esse estado que Kardec chama com propriedade de humanidade, a evolução agora é técnica. É através do livre-arbítrio, das leis de causa e de efeito, elegidas ou escolhidas pela nossa própria vontade. Dona Ana, nós temos uma pergunta aqui a respeito de enfermeiros e médicos que estão diante do enfrentamento da Covid-19 e tem um grande trabalho a ser realizado. E muitos deles acabam contraindo a doença e acabam falecendo.
Como explicar essa tarefa, esse envolvimento dos médicos e das enfermeiras nesse grande processo de regeneração da humanidade dos dias atuais? O som ficou ruim, não ouvi direito o final da pergunta. Da posição dos médicos e enfermeiras diante da pandemia da Covid. Porque muitos desencarnam, muitos médicos, muitas enfermeiras. Então, qual é a posição da doutrina espírita em relação a esse processo, esse mundo novo de regeneração e da desencarnação que está havendo de médicos e enfermeiras? Essa pessoa que fez a pergunta é uma enfermeira. Entendi. Quando a doutrina espírita surgiu para a grande massa humana, ela veio falar exatamente da importância da verdadeira vida, a vida espiritual. A fatalidade da desencarnação é alguma coisa que está no ar para todas as pessoas. Todo tipo de atividade que o homem desenvolve tem os seus aspectos de perigo, tem os seus aspectos de necessidade de proteção, necessidade de ajuda, porque a vida é preciosa. Todavia, quando chega o momento da desencarnação, nós estamos obedecendo a um processo adrede preparado, ou pelo mundo espiritual, ou por nós mesmos. E num trabalho de socorro humano, num trabalho de fraternidade, um trabalho humano como é o de uma enfermeira, de um médico, de alguém que trabalha nesse socorro, aliviando as dores e amparando as criaturas que estão sofrendo, há uma proteção espiritual muito grande. Então, se porventura a desencarnação chega para essas criaturas, é porque é o momento correto, é o momento certo, e devemos encarar com naturalidade, porque estaremos saindo de uma vida que é transitória, que é passageira, partindo para a vida que é verdadeira e é imortal. Então, encaramos com naturalidade o fato das desencarnações, mesmo no processo de pandemia como essa que estamos enfrentando na atualidade. Importante seria não disseminar tanto o medo e o desespero como está ocorrendo na atualidade. Que as pessoas buscassem a proteção necessária, mas que encarassem também a desencarnação como um processo natural. Divaldo, chegam-nos muitas perguntas a respeito da pandemia, inúmeras perguntas. E uma é de Marcos, do interior do Rio de Janeiro, e que me diz o seguinte: me parece ser um agente da lei de destruição de Kardec para a renovação do planeta. Ocorrerão ainda muito mais dores? Sem a menor sombra de dúvida. A lei de destruição está muito bem elaborada na questão de que a renovação se dá depois dessa destruição. Recordemos-nos, por exemplo, da morte de Cristo. Se não houvesse a sua morte, não usufruiríamos da ressurreição. Então, a pandemia é um instrumento utilizado pelas leis cósmicas para trazer as criaturas ao caminho do dever. Afastamo-nos de tal forma dos nossos deveres ético-mortais que fazemos jus à violência de uma pandemia que não respeita rico nem pobre, indivíduo nobre ou vassalo, aquele que está numa postura de comando ou aquele que é escravo. Mais perigosa e mais dolorosa do que a guerra, a pandemia é uma purificação para que se renovem as paisagens da Terra. Mas, se apesar de a pandemia não lograr o resultado estabelecido pelas leis cósmicas, a nossa mudança moral, e quantos crimes estão acontecendo na intimidade dos lares, porque as pessoas não estão acostumadas à vida doméstica, a ficar em casa,
Porque esta revolução de contrariedade por ficar em casa, sim, pela falta de trabalho, compreendo, mas então tornemos esse estado muito mais agradável. Não somemos dores a situações lamentáveis. Então, esse estado pode ainda agravar e nós merecermos mutilações. Muitas mutilações, como no tempo em que foram aplicados recursos médicos que geraram deformidades em indivíduos que até hoje experimentam o abandono, o rescaldo social, as dores íntimas, porque ou nós nos voltamos para o bem, criados pela luz, ou seremos vitimados pela própria ignorância, indo habitar mundo inferior, onde as dificuldades serão muito mais graves, à semelhança do exílio que na Terra as leis estabelecem para as almas recalcitrantes. Dona Ana, uma pergunta de um policial militar, Dalton Lívio. Sou policial militar. Como combater o mal sem se tornar o mal nesta profissão tão difícil? Eu acho muito interessante essa indagação. Já ouvi muitas vezes. E tenho muitos amigos que trabalham nessa área, são delegados, e eles contam histórias extraordinárias a respeito de como eles procedem diante da necessidade que tem de se defrontar com o perigo e de se defender desse perigo também. Então, eu acho interessante como a paz tem nuances que o homem ainda não consegue entender. Essa paz que está dentro da criatura e que é transferida também para o ambiente onde ela se encontra, à medida que ela acredita nessa paz e a conserva em si mesmo. Um amigo delegado, numa região muito difícil aqui do nosso Brasil, contou-nos que, diante da arma que ele precisava carregar, ele sentiu, como espírita que era, que seria impossível para ele segurar aquela arma e apontá-la para um ser humano, sabendo a importância da vida que vivemos nesse processo de provas e de expiação. Usar aquela arma seria impossível, então resolveu guardá-la e guardou. E diante das necessidades que apareciam para si no decorrer do seu trabalho, utilizava a palavra. E utilizava a palavra buscando sempre ter na mente a imagem de Jesus. Recordar-se como ele acalmara a tempestade, que é uma força dos elementos, como ele acalmara as ondas do mar, que também são forças dos elementos, e como ele também tocara o coração de algumas criaturas, sendo essa força a força dos sentimentos que alcançam as pessoas também. E ele tentava com a palavra, e foi conseguindo coisas extraordinárias. E um dos aspectos que ele utilizou, percebendo, jovem que era e que é ainda, percebendo a quantidade de meninos que ficavam brincando nas praças, e geralmente brincando com violência, ele resolveu chamá-los para que eles participassem de uma atividade que talvez fosse agradável a eles, como o plantio de árvores. E ele conseguiu arborizar a pequena cidade onde era delegado. E conseguiu mais ainda alcançar outros aspectos da violência que havia na periferia da cidade, trazendo-os para esse trabalho de enfeitar a cidade, colaborando com a natureza. Então, há N possibilidades da criatura
tratar do aspecto violência sem adentrar a violência. Aliás, Satya Sai Baba diz que onde haja justiça, onde haja paz, onde haja retidão, aí não existe violência. Que a violência é a ausência desses aspectos positivos, dessas virtudes que um dia, temos certeza, irá alcandorar a alma do ser humano. Muito obrigado, dona Ana. Nós vamos dar agora um intervalo.